A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Hoje, agora, nós precisamos ser sementes de paz no mundo. Vamos aprender com o Padre Léo. No dia 24 de janeiro desse ano, João Paulo II, com mais de 200 pessoas, de quase 80 religiões, seitas e grupos religiosos do mundo, estavam reunidos na cidadezinha pequena e maravilhosa de Assis. E por que estavam lá? Porque há 800 anos atrás, um jovem, como tantos de vocês, acreditou que podia ser instrumento de paz para o mundo. E meninas, claras e lindas, como tantas de vocês, sonharam o sonho de Francisco e tiveram a coragem de acreditar que era possível ser semente de paz. Em Assis, a cidade alta e a cidade baixa. Lá embaixo está Assis, a cidadezinha, e aqui é a parte alta da cidade, uma pirambeira. É imenso aquilo. Aquela pirambeira era um precipício de pedra. Quando os criminosos eram condenados pela justiça italiana à morte, a justiça então mandava jogar naquele precipício de pedra os condenados à morte. Aquele lugar era chamado o buraco do inferno, porque ali eram jogados os criminosos. Francisco nunca aceitou aquilo. Francisco tinha uma revolta santa interior. Mas não adiantava, o que ele ia falar? O que adiantava aquele pobrezinho de Assis falar contra isso? Não adiantava nada. Mas ele nunca aceitou aquilo, ele queria ser instrumento de paz. Poucos dias antes de morrer, com 44 anos, Francisco fez com que os irmãos lhe prestassem um juramento. Talvez até eles prestaram esse juramento a ele, porque pensavam que ele ia demorar muito para morrer, ele era muito novo para morrer. E prestaram o juramento que quando Francisco morresse, Francisco queria ser sepultado no buraco do inferno. Porque dizia ele: se há alguma pessoa no mundo que mereça ser jogada nesse precipício chamado buraco do inferno, esse pecador sou eu. E os irmãos juraram. E logo em seguida ele morreu. E aí tinham que cumprir. Então os irmãos foram lá naquele precipício, cavaram 6 metros dentro da rocha. Cavaram com pedra, com ferro, furaram a pedra. Fizeram uma urna, um caixão de pedra, colocaram o corpo fraquinho de Francisco ali dentro e colocaram lá a 6 metros. E depois socaram pedra em cima, para que aquele precipício ninguém pudesse ir lá roubar o corpo dele. No dia seguinte, o Papa mandou um legado dele a Roma, de Roma a Assis, com uma missão pontifícia. Em nome do Papa, ele foi comprar aquele terreno onde estava sepultado Francisco de Assis, no dia seguinte à morte. O buraco do inferno, no dia seguinte à morte de Francisco de Assis, transformou-se na semente de céu. Semente de céu que está dando fruto 800 anos depois. Entende o que é o desejo?
Entende os dois exemplos que eu estou dando? De dois fatos recentes. Aliás, um está ligado ao outro, porque o Papa convocou essa reunião de paz exatamente para ser a palavra oficial da igreja contra essa barbaridade que o mundo está vivendo. Então, aquilo que você decidir hoje aqui, nesse acampamento, pode ser semente de uma nova geração. De uma nova geração para Deus. De instrumentos de paz. De jovens, de adultos, de idosos. Não interessa a idade que você tem, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Você não tem 15 anos, você não tem 18 anos, você não tem 40 anos, você não tem 60 anos. A única idade que você tem é hoje. Ontem não volta, amanhã você não sabe se vem. A única, quantos anos de vida eu tenho? Eu tenho hoje. Por isso que eu também não celebro aniversário, é por isso, porque meu aniversário é hoje, é agora. Agora estou fazendo aniversário, agora, porque eu estou vivo agora. Quantos anos você tem? Hoje. Você não tem ontem, ontem volta? Desapega-se do ontem. Joga o ontem fora. E você não tem amanhã. Você não sabe se ele vem. Você tem hoje. Hoje ainda é muito para você ter, você tem agora. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala do sinal de Jonas. Jesus desabafa, dizendo que esta geração má e perversa pede um sinal, mas não terão outro sinal, a não ser o de Jonas. E lembra inclusive da rainha do sul, a rainha de Sabá. O que Jesus quer nos ensinar com este Evangelho? Veja só, o que acontece é o seguinte: Deus, Ele realiza sinais externos para a nossa conversão. Mas esses sinais externos, eles não são suficientes para que nós creiamos. O sinal externo é uma forma de Deus gritar e chamar a atenção externamente para ver se nós iremos ouvir a voz dele que fala no íntimo do nosso coração. Santo Tomás de Aquino nos recorda que existem duas revelações. Uma revelação externa e uma revelação interna. Ou seja, Jesus realiza o grande milagre, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Não é? Acontece que é um grande sinal. A ressurreição de um homem que já estava lá enterrado há mais de 3 dias. A própria irmã do morto diz: Senhor, já cheira mal. Jesus o ressuscita e inúmeros judeus se converteram por causa da ressurreição de Lázaro. No entanto, os chefes dos judeus, muitos fariseus, não se converteram e, o que é pior, fizeram um complô para matar Lázaro. Vejam, o sinal estava lá, o sinal externo estava lá, mas faltava ouvir a voz interna. Este ouvir a voz interna é o que nós chamamos de ato de fé. Então,
O que Jesus está chamando a atenção nesse evangelho é que, quando Jonas foi para a cidade de Nínive, ele foi um sinal externo para Nínive. Ele foi um pregador até fraquinho. A cidade de Nínive se levavam 3 dias para atravessá-la. Jonas simplesmente pregou durante 1 dia. E milagrosamente a cidade inteira se converteu e fez penitência, inclusive os animais fizeram penitência. Interessante nós vermos então que o sinal externo foi fraco, mas a voz interna de Deus foi ouvida. Esse é o sinal de Jonas. Também o sinal da rainha de Sabá, que veio do sul para contemplar a sabedoria de Salomão. Veja, o sinal de Salomão, rei, sábio, portentoso, mas aquela rainha não teria ouvido Salomão se não houvesse uma ação da graça no coração dela para que ela percebesse aquele sinal. Assim, Jesus diz, aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Ele, o próprio Jesus, é um sinal externo, clamoroso. É Deus que brada a todo o universo o seu amor por nós, o quanto Ele nos quer bem, o quanto Ele nos ama. No entanto, nós não iremos ouvir Deus se não ouvirmos a voz interna que no nosso coração nos fala, para que, aquecendo a esta voz, nós façamos um ato de fé. Eis aí o que nós precisamos fazer. O tempo da Quaresma é um tempo especialíssimo de oração. Ora, o ato da oração é o que é de mais essencial na oração, é o ato de fé. É o ato de nós dialogarmos com Deus, mas eu falo com Deus, mas Deus me responde na sua voz interna. E eu, com este ato de fé, ouço Deus que me fala. Há sinais externos, a Sagrada Escritura, os milagres, os sacramentos, a vida dos santos. Mas se eu não tiver o ato de fé interior, essa voz que grita lá fora, não será ouvida aqui dentro. Nenhum outro sinal eu vos dou. O sinal mesmo é esta voz que sussurra suavemente aí dentro, no seu coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus me chamou de filho, e eu respondi, eis-me aqui, meu Pai. Ele me revestiu e me enviou para refletir tua face, para levar o teu amor, para ser o teu sinal aqui. Ele me libertou para refletir tua face, para levar o teu amor, para ser o teu sinal aqui. Ele me libertou. Meu Pai, sou teu filho, meu Pai, aqui estou. Meu Pai, sou teu filho, meu Pai, aqui estou. Embora tão pequeno me ungiu e capacitou, curou minhas feridas, da morte me livrou.
Respondis-me aqui, meu Pai, Ele me revestiu e me enviou para refletir tua face, para levar o teu amor, para ser o teu sinal aqui. Ele me libertou, meu Pai, sou teu filho, meu Pai, aqui estou, meu Pai, sou teu filho, meu Pai, aqui estou. Deus me chamou de filho. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A ordenação dos presbíteros, cooperadores dos bispos, número 1567 e 1568. Solícitos cooperadores da ordem episcopal, seu auxílio e instrumento, chamados para servir ao povo de Deus, os sacerdotes formam com seu bispo um único presbitério, empenhados, porém, em diversos ofícios. Em cada comunidade local de fiéis, tornam presente de certo modo o bispo, ao qual se associam com coração confiante e generoso. Assumem como próprias as funções e as solicitudes do bispo e as exercem em seu empenho cotidiano pelos fiéis. Os presbíteros só podem exercer seu ministério na dependência do bispo e em comunhão com ele. A promessa de obediência que fazem ao bispo no momento da ordenação e o ósculo da paz do bispo no fim da liturgia da ordenação significam que o bispo os considera como seus colaboradores, filhos, irmãos e amigos, e em troca eles lhe devem amor e obediência. Estabelecidos na ordem do presbiterado por meio da ordenação, os presbíteros estão ligados entre si por uma íntima fraternidade sacramental. De modo especial, porém, formam um só presbitério na diocese, para cujo serviço estão escalados sob a direção do próprio bispo. A unidade do presbitério encontra uma expressão litúrgica na prática que recomenda que os presbíteros, por sua vez, imponham as mãos depois do bispo durante o rito da ordenação. Obedecer é reconhecer que o amor educa e nos faz crescer. Obedecer é reconhecer que com humildade vou amadurecer.
faz crescer. Obedecer é reconhecer que com humildade vou amadurecer. Obedecer é reconhecer que o amor educa e nos faz crescer. Obedecer é reconhecer que com humildade vou amadurecer. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 21 de fevereiro, a Igreja recorda São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Pedro nasceu no ano de 1007 em Ravenna, na Itália. De uma família numerosa, tinha vários irmãos. Os seus pais morreram quando ele era criança, e então a sua educação foi confiada ao irmão mais velho. O irmão mais velho era muito rígido com ele. Até os 10 anos permaneceu com este irmão. Mais tarde, ele então foi conduzido a outro irmão, de nome Damião. Este irmão era muito mais dócil e também lhe possibilitou os estudos das diversas ciências no seu tempo. Assim, Pedro homenageou este segundo irmão que cuidou dele, colocando o seu segundo nome com o nome deste irmão. Por isso, então, ficou Pedro Damião. Damião em homenagem ao irmão que cuidou dele e possibilitou que ele estudasse. São Pedro Damião se tornou professor. E aos 28 anos de idade, ele decidiu abandonar tudo e ir para um eremitério. Ele se tornou um monge eremita, afastado da sociedade. Mas muitos mosteiros da época começaram a perceber que Pedro Damião era diferente. Ele vivia com coerência, de uma vida profunda de oração, inúmeras penitências que realizava, e o que ele pregava, ele vivia. Numa vida simples, contra os luxos daquele tempo, Pedro Damião era um humilde e simples servo do Senhor que vivia lá no eremitério. Por isso era chamado para pregar muitos retiros e pregar reformas em diversas comunidades monásticas. E a partir disso a fama de Pedro Damião, do humilde monge eremita, começou a se espalhar. Assim, a Igreja o chamou para ser bispo e cardeal. A missão era muito específica. A Igreja padecia de muitos males, mas 2 sobremaneira eram tristes. O primeiro, a simonia. Se vendiam cargos eclesiásticos pura e simplesmente por dinheiro. Se a pessoa queria ser um cardeal, ou se ela queria ter uma paróquia melhor, o padre queria ter uma paróquia melhor, era só pagar que conseguia. Isso era chamado de simonia, se vendiam cargos eclesiásticos. Em outras circunstâncias, os padres estavam mais interessados pelo dinheiro que iriam receber do que pela salvação das almas. O outro problema era exatamente a vida moral do clero, que era profundamente mergulhada em vícios e nas paixões desordenadas do mundo. Os padres queriam viver longe de Deus e próximo de depravações morais. Até mesmo aqueles que tinham um celibato não viviam nada disto. E muitas dessas circunstâncias de depravação do clero eram acobertadas. Diante desses 2 problemas, a simonia e a depravação moral do clero, eis que São Pedro Damião recebeu a missão de pregar uma reforma da Igreja, de pregar que os padres se preocupassem com a salvação das almas, de pregar que agora a Igreja buscasse, numa via de humildade, a pregação autêntica do Evangelho. Deus suscita santos nos momentos de maior crise da Igreja, porque nós temos
uma assistência do Espírito Santo e uma certeza de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a Igreja Católica. Ela é fundada por Cristo e conduzida por Cristo. Por mais que os seus ministros, por mais que o clero, muitas vezes, não viva de acordo com o Evangelho, Deus sempre suscita santos para que pregue uma vida nova, para que pregue a conversão. E este foi o ministério de São Pedro Damião. Ele passou a auxiliar por muitos anos a Igreja. Passaram-se 6 papas e os 6 papas São Pedro Damião auxiliou, pregou inúmeras reformas, foi em muitas dioceses pacificar conflitos e trazer o Evangelho como centro da Igreja de Jesus Cristo. Este foi o ministério de São Pedro Damião, homem de profunda oração, de profunda penitência e coerência de vida. O que prega, ele fazia. E como cardeal, ele viveu uma vida simples e humilde, contra a vida tão luxuosa que muitos outros cardeais levavam naquele período do século XI na Igreja Católica. São Pedro Damião, lá no céu, interceda por nós, para que nós encontremos sempre o caminho da humildade e a busca autêntica e verdadeira por querermos ser santos. Não podemos querer viver mais ou menos, temos de buscar a santidade. E São Pedro Damião é modelo de busca sincera e autêntica. Pelos seus diversos escritos teológicos, São Pedro Damião é tido como doutor da Igreja. Foi proclamado pelo Papa Leão XII. Um doutor da Igreja é aquele que tem ensinamentos muito precisos e perenes para toda a Igreja. E por isso, São Pedro Damião nos ensina este caminho de perfeição, nos ensina este caminho de busca pela santidade. Ele morreu no ano de 1072. Peçamos hoje sua intercessão. São Pedro Damião, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Nem os carros, nem cavalos, é no nome do Senhor que eu enfrento as batalhas mais difíceis de lutar. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu, com Deus vencerei, com Deus vencerei. Minha força, meu auxílio, meu escudo e proteção, é no nome do Senhor que eu encontro a salvação. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu, com Deus vencerei,
vencerei. Com Deus vencerei, eu vencerei, 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 eu vencerei. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Segundo São Bernardo, Deus encheu Maria com todas as graças para que, por seu intermédio, recebam os homens todos os bens que lhes são concedidos. Antes do nascimento da Santíssima Virgem, não existia para todos essa torrente de graças, porque não havia ainda esse desejado aqueduto. Maria foi dada ao mundo, continua ele, a fim de que por seu intermédio, como por um canal, até nós corresse sem cessar a torrente das graças divinas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Só em ti, quando em dor mergulhado, acha alívio infeliz pecador. Tu só tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa pra ruína completa.